Agora vamos falar sobre perspectiva. A perspectiva ela se estende através do ponto de fuga. Ela existe aí para poder trazer através dessa superfície um senso de profundidade, que seria o ângulo do objeto. Através dessa profundidade que o objeto ele tem, essa ilusão, passa essa ilusão para os nossos olhos e traz esse senso de dimensão, definindo assim a profundidade e a largura do objeto. A perspectiva ela conta aí com o ponto de fuga, que no caso seria essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha. Esse ponto de fuga, ele fica, você encontra ele sempre na linha horizontal. Claro que também existe outros tipos de ponto de fuga que fica fora da linha do horizonte, né? Que no caso essa linha aqui, a linha do horizonte. E o ponto de fuga ele pode estar tanto aqui no meio da linha, ou pode estar em qualquer área aqui, dependendo ali da necessidade de se construir o objeto. Pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui ou aqui. Ponto de fuga bem aqui. Esse ponto de fuga eu posso construir através dele linhas e através de cada uma delas eu posso definir um espaço, um tamanho, uma dimensão de vários tipos. Eu posso definir uma altura, né? Ou até uma largura. Esse é o ponto de fuga. Essa aqui é a perspectiva com um ponto de fuga. Você pode criar objetos aqui, ó. Esse objeto aqui característica comum, né, da perspectiva com um ponto de fuga é que os objetos criados, eles são sempre frontal,
dependente dessa área aqui, ó, o objeto está sempre que a maior parte visível, né, essa aqui frontal, sempre de frente, ele está sempre vindo em direção aos nossos olhos, porque essa aqui é a sua visão de espectador, e é como se esse objeto estivesse vindo na sua direção, sempre de frente. Uma característica comum da perspectiva frontal. É muito comum também vermos também algumas obras, né, artísticas que no começo aí dos séculos que surgiu, quando foi surgindo a perspectiva, a maior parte das obras quando os artistas, quando foi começando a experimentar a perspectiva, o entendimento, o estudo, você vê sempre a perspectiva com um único ponto de fuga, mas depois você já começa a presenciar a perspectiva com 2 pontos de fuga. Que é a que vamos ver agora. Perspectiva com 2 pontos de fuga. Ela é bem parecida com um ponto de fuga, e só que a sua construção se baseia em 2 pontos. Então você tem sempre ali a presença dos 2 pontos que se interligam e você tem essa característica aqui dessa amostra aqui, ó, dessas duas paredes aqui, ó. Essa é a perspectiva com 2 pontos de fuga. Ela é bem usada para poder você destacar mais planos onde há necessidade de você mostrar o topo de prédios. Também é muito usado em desenho técnico para poder
mostrar com um pouco mais de precisão a construção de futuro projeto de algum prédio ou algo assim. E ele é bem mais preciso, né? Com 2 pontos de fuga você tem uma visualização de um projeto um pouco mais preciso, que é diferente, algo mais comum em trabalhos técnicos, você vê muito isso. E com 2 pontos de fuga você também tem um espaço um pouco melhor para explorar, tem aí um pouco mais de facilidade de poder explorar aquela área onde você tem 2 pontos de fuga. Então, tipo, você, diferente de um ponto de fuga onde você praticamente só tem uma linha e dali você tem que traduzir o espaço e dali naquele único ponto puxar todos os trabalhos através dele. Aqui você já tem um pouco mais de facilidade de mudar isso, porque 2 pontos permite você mudar um objeto, a face do objeto. Por exemplo, com um ponto de fuga você tem o objeto aqui, nesse padrão aqui. Então tudo que você vier construir, digamos que esse aqui seja um quarto, algo assim, tudo que você vier construir ali dentro seria tudo no mesmo padrão. Digamos que a base de tudo são planos geométricos, né? Formas geométricas. Então tudo que você vier construir ali dentro vai ter a mesma direção, a mesma posição, só vai mudar ali a questão de tamanho, altura, largura, vai tudo seguir esse padrão, que é o que você vê muito em obras artísticas antigas de quadros, e você essas coisas onde a área desenhada, a área onde se criou é tudo como se fosse organizado de uma forma só, de um jeito, de um único jeito. Já com 2 pontos você tem essa diferença aqui, que você pode criar assim, e aí você pode inverter, ficando um pouco mais, tornando tudo um pouco mais simples, não causa aquela sensação, saindo um pouco daquela igualdade de lados, e aqui você pode inverter. Claro que todos os objetos vão estar posicionados ali em uma maneira que se constrói tudo de forma geométrica, sim, mas vai causar essa diferença de lado e direção. Isso já ajuda muito aquele cansaço, aquela repetição de tudo tudo para um único lado. Isso dá um certo alívio. Por isso que eu acho muito bacana a perspectiva com 2 pontos de fuga. Agora, perspectiva com 3 pontos de fuga. A perspectiva com 3 pontos de fuga, ela é caracterizada mais pela sua distorção.
ela é bem diferenciada, ela tem uma maneira diferente de trabalhar as coisas. Ela segue o mesmo padrão ali da perspectiva com são dois pontos de fuga na linha horizontal, mas também tem esse diferencial que é o ponto de fuga ele isolado, ele fora da linha do horizonte. Isso causa uma distorção no que você vai construir. Por causa dessas linhas aqui. Aí temos aqui aqui. Perspectiva com 3 pontos de fuga, você encontra muito esse efeito em HQ. É bem usado para poder determinar esse plano onde o foco no caso do objeto, um pouco a área mais próxima, né, dando essa ressalte, né, esse ressalto na perspectiva aqui, esse exagero onde digamos que isso aqui seja um prédio, né, e esse bloco e mudança de forma, mexendo aqui, acaba mexendo na própria estrutura, fica bem evidente, bem exagerado dessa aproximação através desse ponto que é destacado como o ponto mais próximo e exagerado, e essa acaba dando essa afinação à parte de baixo, dando aquele senso de profundidade. Tudo isso é gerado pela distorção da perspectiva de 3 pontos. Isso porque o ponto está aqui embaixo. Se fosse em cima, ficaria assim.
fizesse a união dos pontos. A distorção ainda se repete, tanto em cima quanto embaixo. Pois é isso que a perspectiva de 3 pontos traz.